Pessoal, estou de volta no canal, ó, até rimou. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico e delicado, sobre meu filho desviado ou desvairado. Vamos falar sobre invasão de privacidade, vamos falar sobre dicas práticas para poder educar o filho. Como está lá em Provérbios, diz que deve ensinar a criança no caminho ao qual se deve andar, e ela jamais se desviará dele. Ah, mas o meu se desviou. Mas pode ter certeza que ele vai achar o caminho de volta. Fica por aí. A grande questão é a seguinte, uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Eu sou convertido? Eu estou buscando melhorar, progredir, avançar? Então, obviamente, independente da sua religião, faça a seguinte pergunta a si mesmo: eu estou buscando ser um exemplo, um referencial? Ou eu estou naquela frase, faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Não. Então, antes de cobrar o filho, hoje estamos falando sobre filho, mas digamos seja o marido, a esposa, ou funcionário que seja, primeiramente eu devo praticar. Então, quando eu pratico, obviamente, eu influencio e aí eu tenho moral para cobrar. Pensa nisso. É muito importante que nós devemos fazer sobre os nossos filhos. Eles são convertidos ou são simpatizantes? São convencidos? Por quê? Quando você fala, meu filho se desviou, a pergunta é a seguinte: será que um dia ele já foi cristão? Será que ele teve uma experiência, algo que marcou a vida dele? Por que essa pergunta é importante? Porque aí nós vamos saber de que forma eu devo trabalhar. Eu não posso trazê-lo de volta para algo que ele nunca foi. Então é um outro tipo de trabalho, um outro tipo de acompanhamento. Então você preste atenção nos seus filhos. Outro grande desafio é nós nos contextualizarmos, nos atualizarmos em relação àquilo que nossos filhos estão vivendo no dia a dia. Nós temos aquela frase, se fosse no meu tempo. Coloca uma coisa na tua cabeça, pai, educador, responsável que seja, não é mais o seu tempo. As coisas mudaram, o mundo evoluiu, a tecnologia, então nós precisamos nos atualizar, dar uma repaginada para que nós possamos entrar no mundo deles e assim podermos fazer parte, não para resgatar, manipular, mas para amar. E obviamente você amando e entrando no mundo deles, você obviamente pode influenciá-los também para o bem, porque você sabe o que é melhor e você pode trazê-lo para o seu mundo. Então não tem essa de se fosse no meu tempo, não é mais o seu tempo. Para você pai, educador, esqueci, só tem uma câmera, ai meu Deus. Livre e espontânea pressão. Aí vem uma questão muito delicada. Será que eu devo forçar o meu filho a ir para a igreja? Será que eu devo pressionar o meu filho a buscar a espiritualidade, uma religião? Uma religião não, buscar obviamente a Jesus Cristo, buscar desenvolver o seu lado espiritual na palavra de Deus? Aí é que está a questão. Se nós obrigamos ou forçamos, influenciamos nossos filhos a fazerem tantas coisas como ir ao médico, como estudar, como comer, dormir. Por quê? Porque nós somos maduros e sabemos o que é melhor para eles, porque nós já temos mais experiência. Então eu deixo a seguinte reflexão: por que não forçar, incentivar a espiritualidade? O melhor caminho não é forçar, o melhor caminho é influenciar e mostrar o caminho. Mas se houver necessidade, dá aquela forçadinha, porque você não vai se arrepender. Meu Deus, olha, embolou tudo. Isso que dá ficar muito tempo sem gravar. É um termo delicado, invasão de privacidade. Peraí, que privacidade? São menores, estão sobre a tua tutela, estão debaixo do seu teto, comem aquilo que você paga, eles estão debaixo da sua tutela. Se eles quiserem privacidade, eles que tenham quando forem embora morar sozinho. E eu digo sozinho mesmo, porque quando casa, a privacidade acaba. Mas obviamente nós temos que ser muito sensíveis em dosar a aproximação, ou invasão. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você vai se aproximar por amor, você vai desejar estar próximo e, se for necessário, você vai entrar um pouco na privacidade dele, porque você é pai, porque você ama. Mas vamos fazer as coisas com moderação, ok? Respeite também o espaço deles. Nunca foi sobre nós. Tudo que nós estamos falando aqui, tratando, esse estudo que eu trouxe para vocês, foi a respeito deles. Não sobre nós como pai, sobre eu sou um pai fracassado, eu sou um educador fracassado, o meu nome está na lama, isso e aquilo. Não.
é sobre, em primeiro lugar, em relação a Deus, para a glória dele, para o nome dele. Em segundo lugar, pelos nossos filhos. Em terceiro e último lugar, por nós. Então não faça nada para você, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre você, sobre a sua moral, como ser um bom pai, como a mão de Deus vai pesar, mas sim sobre Deus, sobre os seus filhos e, em último, sobre o seu papel de pai, educador ou responsável. Em último lugar, vamos falar sobre livre-arbítrio. Depois que nós fizermos tudo isso, todas essas estratégias, tudo que nós comentamos um pouco aqui resumidamente, nós temos que ter a seguinte consciência: eles têm livre-arbítrio e você vai estar ciente e em paz de que você está fazendo a sua parte, lançando a sua semente, mas coloca uma coisa na tua cabeça: eles têm livre e espontânea vontade. E nos últimos dias, cada um vai prestar contas sobre as suas atitudes. Então, olhe para a sua atitude, tente fazer o seu melhor, busque, creia, mas tenha consciência que eles têm a escolha e que no final dos dias, obviamente, cada um vai prestar conta, e não só no final do dia, no próprio dia a dia a vida cobra, e eles vão ter essa lição também. Obviamente você vai estar supervisionando tudo debaixo da bênção de Deus, mas eles precisam passar também pelas suas experiências. Dados alarmantes. Eu quero encerrar esse vídeo. A ambulância passando, vamos voltar. Existe uma pesquisa feita em média de 5 anos para cá que apenas 40% dos jovens e adolescentes permanecem na fé. Então 60% se afastaram, se desviaram. Isso é um número muito grande. E alguns dos motivos, um dos principais motivos quais são? Eles falam: a igreja é muito chata, então vamos criar um ambiente melhor, mais agradável. Outro motivo que eles falam é que a vida deles é muito superficial, eles não têm experiências espirituais sobre esse Deus que eles não veem, que não existe, que não conhecem. Outro, que as suas dúvidas, os seus questionamentos não são respondidos. Então coloca uma coisa na tua cabeça: perguntar não ofende. Tenha paciência, responda as perguntas, tire as dúvidas. Espero que eu tenha te ajudado, a nossa volta aí nesse vídeo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha, porque você vai ajudar no crescimento do canal e, obviamente, vai ajudar mais pais e mais pessoas a ter esse conteúdo aí que eu desenvolvi com muito carinho e amor. Valeu! Dá joinha, se inscreve lá.